Bíblias em Marcos, capítulo 5, os versículos do 21 ao 29 e o 35 e o 36. Marcos, capítulo 5, os versículos são do 21 ao 29, 35 e 36. Amém? A palavra do Senhor nos diz: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastou tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Agora o versículo 35 e o 36. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor Pai amado, Pai querido, poderoso, Pai glorioso, Senhor, nós colocamos diante da tua presença, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Venha nos guiar, Senhor Jesus, diante da tua passagem, diante da tua mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, que não seja eu, mas seja o poder do teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. A igreja poder se sentar. Hoje seria o diácono Eliezer que estaria ministrando, mas ele está meio resfriado e o pastor me mandou mensagem hoje à tarde. Mas graças a Deus, ele nos direciona, né? Porque não somos nós que falamos, mas sim é o Senhor que fala. E eu meditando na palavra, me veio essa mensagem no meu coração. E o Senhor me confirmou um título para essa ministração que é: Tudo é possível ao que crê. E eu meditando nessa palavra aqui vai nos dizer que Jesus estava voltando para a outra margem do mar e uma grande multidão se reunia enquanto que ele estava à beira do mar. E ali, um dos chefes da sinagoga, um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, se prostrou diante dos pés dele, porque sua filha estava doente, estava quase morrendo. E pediu para que Jesus fosse até lá e tocasse na filha dele. E mais adiante ainda vai nos dizer: enquanto que ele estava indo de encontro à filha de Jairo, havia uma mulher que havia um fluxo de sangue de 12 anos e que ela gastou tudo com os médicos, mas não tinha retorno. Em vez de melhorar, ela piorava. E ela, com a fé dela, ela pensou consigo que se somente ela tocasse no manto do Senhor, ela ficaria curada. E a palavra vai nos dizer em Levítico 15:19 que quando uma mulher tivesse um fluxo de sangue, tudo aquilo que tocasse nela ou ela tocasse se tornaria impuro. Então aquela mulher, naquela época, ela era considerada uma mulher impura, que enquanto que ela estivesse com seu fluxo de sangue, ela não poderia estar no meio da sociedade. E ela havia
12 anos esse fluxo de sangue. Então ela não teria contato com a sociedade há 12 anos. E ali aquela mulher, ela usou a sua fé. Ela foi até Jesus. Ela sabia que ela não poderia estar no meio da sociedade, ela não poderia estar chegando próximo de Jesus ou próximo daquelas outras pessoas, porque ela era considerada impura. Mas ela usou a fé. A fé dela foi maior do que a sociedade colocava que ela era impura. A fé dela foi maior do que o que os outros falavam e achavam dela. A fé dela foi maior do que todos os outros conceitos de todas as outras pessoas. A fé dela foi maior. Porque ela foi. Ela enfrentou a multidão, ela enfrentou a lei, ela enfrentou tudo que vinha à sua frente, porque ela queria encontrar com Jesus. Porque o desejo dela era encontrar com Jesus. Porque o coração dela, a fé dela ardia em ir de encontro ao Senhor. Porque ela sabia que se ela tocasse, ela seria curada. Porque ela sabia que se ela encostasse, então só chegasse próximo, encostasse nem que fosse um dedo, ela sabia que ela iria ser curada. Ela sabia. Então ela não usou a fé de uma forma vã. Ela usou a fé porque ela tinha certeza, ela tinha convicção do que ela estava fazendo. Ela sabia que se ela tocasse, ela ia ser curada. Ela sabia que o milagre dela iria acontecer. E a palavra ainda vai nos dizer que ela tinha gastado todos os recursos dela. Que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, todos os seus bens, tudo. A palavra vai nos dizer tudo. Que ela já tinha gastado tudo. Então eu me vejo aquela mulher sem nada. E ela olha para um lado e olha para o outro. E ela pensa, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho mais nada, eu já gastei tudo que eu tinha, eu não tenho mais ninguém para me ajudar, para me emprestar um dinheiro ou algum médico que possa me ajudar. Porque quanto mais eu busco os médicos, mais eu fico doente. E eu não melhoro. E aquela mulher não tendo nada, mas tendo fé, ela conseguiu alcançar o milagre dela. Então se você nessa noite, você está pensando, eu não tenho nada, mas se você tem fé, você vai alcançar o seu milagre. Eu não tenho nada, mas eu tenho fé, você vai alcançar a sua bênção. Eu não tenho nada, mas eu tenho fé, você vai alcançar a sua libertação da sua família. Eu não tenho nada, mas eu tenho fé, você vai alcançar os seus objetivos. Porque você tendo fé, você vai conseguir enfrentar a multidão e tocar em Jesus. Você tendo fé, você vai conseguir enfrentar a lei que diz que você não pode, e você vai dizer, eu posso, porque eu tenho fé. E ali aquela mulher foi de encontro com Jesus e a fé dela fez com que ela fosse curada. A fé dela fez com que ela recebesse a bênção, o milagre dela. Que naquela situação ela já não... Ela pensou com... Eu creio que ela tenha pensado consigo mesmo, eu já não tenho nada. Então o que me custa tentar? Então aquela mulher, ela deu o primeiro passo. E assim como já foi ministrado em cultos anteriores, que o Senhor ele só precisa de um pouco. Que o Senhor ele só precisa de uma pessoa. Então ela pensou que ela já não tinha nada, mas ela tinha a fé dela. Então ela tinha um pouco de fé. Mas aquilo foi o suficiente para o Senhor multiplicar a saúde dela. E a palavra ainda vai nos dizer que a gente não leu, mas que Jesus percebeu que alguém tinha lhe tocado, que alguém tinha lhe encostado, mas não de qualquer forma. Ela não encostou em Jesus de qualquer forma. Ela não encostou em Jesus de qualquer maneira. Ela não encostou em Jesus de qualquer jeito. Mas sim, ela tocou em Jesus com toda a fé dela. Ela tocou em Jesus pensando, ele é a minha última saída.
Mas nós cremos que Ele não é a nossa última saída, mas sim a nossa única saída. Não há outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra assim vai nos dizer. Ela pensou, Ele é o meu último caminho, eu vou ir. Mas não, Ele é o nosso único caminho. O caminho verdadeiro, onde não tem erro. Ele é o caminho. E ali a palavra ainda vai nos dizer que Ele tocou e Jesus virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Quem lhe tocou? E responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem te tocou? Ali havia uma multidão. Eu creio que muitos deveriam encostar em Jesus, deveriam esbarrar em Jesus, encostar, vir de encontro a Jesus. Mas não, aquela mulher, ela foi diferente. Ela não tocou, mas sim ela agiu. E a fé dela fez com que ela fosse curada. Jesus, ele percebeu que ela não era qualquer pessoa. Jesus percebeu que ela não tocava de qualquer jeito. Jesus percebeu. E é assim com nós, nos dias de hoje. Jesus, ele percebe o teu choro na madrugada. Jesus, ele percebe o teu sofrimento. E Jesus ainda te diz: quem está chorando? Quem está clamando? Quem está buscando? Porque Ele sabe que você não está pedindo e clamando de qualquer maneira. Porque Ele sabe que você não está chorando por qualquer coisa. Porque Ele sabe o quanto que você precisa de uma libertação na sua família, de uma restauração no teu lar, de uma cura, de um milagre, de uma bênção. Porque Ele sabe. Muitas das vezes nós dobramos os nossos joelhos e pensamos: Jesus, Ele não está nos escutando, mas eu tenho uma palavra para o teu coração. Jesus, Ele sabe o que você está passando. Jesus, Ele sabe o que você está precisando. Jesus, Ele sabe o que almeja o teu coração. Ele sabe. Então não pense você que Jesus, Ele não está escutando. Não pense você que Jesus, Ele está calado para você. Não pense, porque Jesus está trabalhando. Jesus está agindo. Quando nós pensamos que Jesus, ele não está vendo, que Jesus, ele não está ouvindo, Ele está te ouvindo. E Ele está respondendo o seu clamor. A palavra ainda vai nos dizer: Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então disse ele: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Aquela mulher, ela já ficou com medo. A palavra vai nos dizer que ela ficou com medo de dizer que foi ela que tocou. Por quê? Porque ela era considerada mulher impura e ela não poderia estar ali. Mas Jesus, ele não perguntou qual que era a dificuldade dela. Jesus, ele não perguntou o que ela estava fazendo ali. E Jesus não acusou o porquê ela estar no meio da multidão. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? E ela prontamente respondeu, mesmo com medo, que ela havia tocado. E Jesus respondeu: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Você pode às vezes ficar com medo. Você pode muitas das vezes ficar se questionando: mas eu tenho tanto medo de pedir algo ao Senhor porque Ele não vai me responder. Ou porque eu não sou digno daquilo que eu peço ao Senhor. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Peça ao Senhor, porque Ele já sabe o que você está precisando. Ele só precisa ouvir da sua boca você confessar o que você precisa, porque Ele já sabe. Então abra sua boca, adore e louve o Senhor e clame a Ele. Porque aquela mulher, ela enfrentou aquela multidão. Ela sabia que ela não poderia
multidão, mas ela enfrentou. E ela mesmo com medo falou: mestre, fui eu que te toquei. Porque ela sabia que o milagre que ela tanto esperava por 12 anos estava em Jesus. Hoje em nossas vidas, não somos nós que estamos tocando em Jesus, mas é Ele que está tocando em nossas vidas. Nós clamamos, nós buscamos, e é Ele quem toca, é Ele quem cura, é Ele quem transforma, é Ele que dá libertação. E muitas das vezes nos colocamos no lugar daquela mulher. O mundo querendo nos limitar aonde nós devemos ou não devemos estar, onde nós podemos ou não podemos estar. O mundo quer nos limitar. Mas eu tenho uma coisa para lhe dizer: o mesmo Deus que operou o milagre naquela mulher, Ele está do teu lado. E aonde você for, aonde você colocar a planta dos teus pés, Ele estará contigo. Aonde você colocar os seus pés, será abençoado. O caminho que você percorrer, Ele estará contigo. Então, o mundo ele não vai poder te limitar, porque o dono do mundo está do seu lado. O dono de tudo está ao seu favor. Então, somente creia. Assim como disse o título dessa mensagem: tudo é possível ao que crê. Não permita que o mundo limite a sua fé, porque aquela mulher não deixou nada limitar a fé dela. Não deixou ninguém limitar a fé dela. E o Senhor tocou. Ela tocou no Senhor. E o Senhor abençoou e entregou o milagre dela. E ela foi curada. Então nessa noite receba o seu milagre. Receba a sua bênção. Tudo aquilo que você está pedindo ao Senhor. Assim como aquela mulher, hoje você veio contra a multidão, contra o mundo. Quando o mundo falou: você vai de novo para a igreja, você está todos os dias na igreja, você foi contra o mundo. Você foi contra a multidão, porque você sabia que o seu milagre estaria aqui. Porque você sabia que o dono do milagre estaria aqui. Então você veio de encontro da multidão, mas encontrou com Jesus. Você veio de encontro com o mundo, mas encontrou com Jesus. E aquela mulher foi curada. Mais à frente a palavra vai nos dizer que Jesus ainda estava falando. E algumas pessoas que vinham da casa de Jairo foram de encontro a Jairo e falaram: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Eu fico imaginando Jairo com Jesus indo até a casa dele, e nisso chega essa mulher. E Jesus opera um milagre na vida dela. E Jairo vendo tudo aquilo ali na frente dele acontecer. E ele fica, eu creio que ele fica assim no pensamento dele: ele está operando um milagre na vida dessa mulher. A minha filha está morrendo, mas eu creio que assim como ele operou um milagre na vida dessa mulher, ele vai operar um milagre na vida da minha filha. Então eu creio que ele não viu aquilo como um empecilho. E assim, sobre nossas vidas, muitas das vezes, a gente vê Jesus operando um milagre na vida da irmã, a gente vê Jesus operando um milagre na vida do irmão, e a gente fica: Jesus, eu creio que o Senhor, o mesmo Deus que está operando o milagre da minha irmã e do meu irmão, Ele é o mesmo Deus que vai operar o meu milagre. Ele é o mesmo Deus que vai entregar a minha bênção. Ele é o mesmo Deus que vai fazer milagres e maravilhas sobre a minha vida. E ali, Jesus disse: não tenha medo, então somente creia. A nossa fé ela deve estar totalmente firmada em direção somente do Senhor. A nossa fé ela não pode estar em qualquer outra coisa.
ou em qualquer outra pessoa, somente no Senhor. É Ele quem pode operar o milagre. É Ele quem vai operar o milagre. É Ele que vai entregar a tua bênção, a tua vitória, o teu milagre e aquilo que deseja o teu coração. Então somente confia somente em Deus, porque Ele é o dono do milagre. Ele é o dono do poder. E ali vai dizer que eles foram de encontro da casa de Jairo. Não precisa mais ir, não incomode o mestre, porque a sua filha já morreu. A sua filha já morreu, não tem mais jeito, então não precisa mais incomodar o mestre, porque não tem mais solução. E muitas das vezes sobre as nossas vidas, o mundo ele quer nos deixar tristes, dizendo que o nosso sonho morreu, que o nosso projeto morreu, que os nossos planos acabaram, que é o fim, que não tem mais solução, não tem para mais onde correr, não tem nada que possa mudar aquela situação. O mundo quer nos dizer, mas Deus te diz, não tenha medo, tão somente creia. Aleluia. Aquele homem me escutando, não precisa mais ir, a sua filha já morreu. Aquelas pessoas querendo intimidar a fé de Jairo. E assim sobre as nossas vidas. Quantas pessoas olharam para nós e falaram, você não vai conseguir. Ou isso é muito para você. Não precisa mais ir atrás, porque não vai ter sucesso. Esse teu plano aí, pode esquecer, não vai dar certo. A sua família, ela não vai para a igreja. Sabe, aquela casa tão sonhada que você almeja, não vai acontecer. Quantas das vezes escutamos isso? Quantas das vezes escutamos que os nossos planos eles vão ser frustrados? Quantas das vezes? Mas Deus te diz, não tenha medo, tão somente creia. Porque aquele que te fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Aquele que te fez a promessa, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que te fez a promessa não foi o mundo, mas sim foi Deus. E Ele vai cumprir. Então não olhe nem para um lado e nem para o outro, se questionando que o seu sonho morreu, que o seu projeto não vai dar em nada. Porque Deus te diz, eu vou realizar. Eu prometi, eu irei fazer. E tudo aquilo que o Senhor ele te prometeu, por mais que está no nosso esquecimento, que já fazem 5, 10, 15 anos. Se o Senhor te prometeu, você pode até esquecer, mas Ele não esquece. E Ele cumpre, porque Ele é fiel. E ali Jesus continuou seguindo, mas não deixou mais que ninguém. A palavra vai dizer que Jesus não deixou mais que ninguém o seguisse Ele, somente Pedro, Tiago e João. E quando chegaram na casa de Jairo, Jesus ouviu um alvoroço, porque a filha de Jairo havia morrido, com gente chorando e se lamentando. E então entrou Jesus e disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. A palavra vai nos dizer que todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. A palavra vai dizer que todos riram. Muitas das vezes, quando nós contamos os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, muitas das pessoas riram. Muitas das pessoas riram porque acharam que não ia se realizar, porque acharam que não ia se concretizar. Mas Jesus diz, porque todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme. Se é o Senhor que está dizendo, pode estar morto, Ele faz reviver.
Se é o Senhor que está dizendo, podem todos rirem, mas Ele vai cumprir. Se é o Senhor que está dizendo que a tua família ela vai ser liberta, é porque ela vai ser liberta. Não importa o que o mundo diga, não importa quantas pessoas vão rir. Se é o Senhor que está dizendo, então somente creia. E Jesus entra e diz: a criança não está morta, mas dorme. E vai de encontro com a criança e diz: Talita cumi, menina, eu ordeno a você, levante-se. Jesus então ele pega nessa noite o teu sonho, o teu projeto, a tua família, tudo aquilo que almeja o teu coração e diz: levante-se. Ele pega pela tua mão direita e diz: levante-se, porque não é o fim. Onde muitos acharam que estava morto, não está. Onde muitos acharam que não havia saída, tem saída. Onde muitos acharam que não iria se realizar, eu vou realizar. Então ali eu fico vendo Jairo naquela situação onde todos falaram que a filha dele já havia morrido e riram quando Jesus falou que ela não havia morrido, ela estava dormindo. Jairo naquela situação, eu creio que ele, no pensamento dele, ele falava: eu creio nesse Deus, eu creio nesse Jesus. E eles não viram o milagre que ele acabou de fazer na vida daquela mulher, mas eu presenciei, eu vi. E Jairo, eu creio que ele não se deixou abalar naquela situação, porque ele sabia a quem ele tinha buscado. Ele sabia no socorro que ele tinha buscado, a quem ele tinha recorrido, porque ele sabia que não era qualquer pessoa. Porque ele sabia que não era qualquer pessoa que iria poder realizar aquele milagre, que poderia curar a filha dele. Mas ele sabia, ele foi atrás do dono do milagre. Ele foi atrás do dono da promessa. Então nessa noite, vá atrás do dono da promessa. Vá atrás do dono do milagre. Vá atrás daquele que te prometeu. E não olhe nem para um lado e nem para o outro. Porque muitas pessoas elas vão rir e vão dizer que o seu sonho está morto. Mas Jesus ele te diz: não temas. E que tudo é possível ao que crê. Então vá atrás, que foi Ele que te prometeu, foi Ele que ordenou o milagre sobre a sua vida. Busque esse Deus, clame esse Deus, porque Ele é o mesmo Deus que operou o milagre sobre a filha de Jairo. Ele é o mesmo Deus que operou um milagre na mulher do fluxo de sangue. Ele é o mesmo Deus e Ele está aqui. Então peça, clame, busque, ore, chore ao Senhor, porque Ele pode fazer o teu sonho reviver. Ele pode fazer um milagre acontecer. Ele pode todas as coisas. E Ele é o dono do poder. Vamos se colocar de pé. Quando Jesus ele está no ambiente, é totalmente diferente sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor vai nos dizer, em Isaías 40:31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, que você venha esperar somente no Senhor, que você venha buscar somente no Senhor, porque foi Ele que te fez a promessa, foi Ele que te prometeu e é Ele que vai cumprir. Amém? Oremos ao Senhor para agradecer essa mensagem, que a gente não venha esquecer que é Ele que nos fez a promessa, que a gente não venha esquecer que quando o mundo rir dos nossos planos e da nossa promessa, que a gente venha só ter uma convicção que foi Ele quem nos prometeu e que é Ele quem vai cumprir. Amém? Oramos ao Senhor.
Seu Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, Pai glorioso e fiel, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por mais essa mensagem, Senhor, que o Senhor falou conosco, Senhor. Nós cremos, Senhor, aqui nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, para buscar a tua